Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. Nós tivemos a ouvir o prelúdio. Vamos então dar início ao nosso culto. Vamos consagrar as ofertas do SEM, do Euro Missionário. Vamos consagrar e dedicar estas ofertas então enquanto a irmã Fernanda toca o instrumento. Seja feita a tua vontade, isto pedimos em nome de Jesus. Hoje estamos a falar, ou iremos falar, do fruto do Espírito, a bondade, que é o bom que nos está a falar hoje. Diz-nos assim em Colossenses 3:2: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, além de Gálatas 5:22, o que nós costumamos ouvir como fruto do Espírito, este conselho aparece também em Colossenses. É interessante observar que Paulo enfatiza à igreja de Colosso apenas 3 das 9 virtudes do fruto do Espírito, que ele instrui aos Gálatas: a bondade, a mansidão e a longanimidade. Não é à toa que Paulo prega que devemos nos revestir de bondade, justamente porque a bondade nunca virá dos nossos próprios esforços, do nosso próprio querer. Afinal, bom só existe um, como nos diz em Mateus 19:17. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos entoar o coro 43 do livro verde, Ó Bom Pastor.
o pecado não será o nosso fim, pois em Cristo nós somos chamados à bondade. Imitá-lo, segui-lo, conhecê-lo, leva-nos a ser bons, cada vez melhores, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguns já ouviram falar de Deus, outros dizem conhecê-lo, mas são poucas as pessoas que podem afirmar que têm um relacionamento e uma intimidade com Deus. E é no dia a dia que nós fortalecemos essa intimidade com Ele. É isso que vamos entoar com mais 2 coros, dia a dia e tal é a paz. Vamos ver então que dia a dia Cristo está connosco. E é Ele que nos faz crescer aquele fruto do Espírito, a bondade, para que possamos também ser bons para os outros. Então, dia a dia Cristo está comigo. Yeah.
esperar para ouvir a sua voz. Quando temos intimidade com Deus, somos mais fortes, ficamos mais preparados para enfrentar todas as batalhas da vida. É isso que vamos ver agora com 3 exemplos de pessoas que oraram e que obtiveram resposta às suas orações. Vamos então chamar Joquebed, Ana e Maria. Vivia no Egito com meu marido e os meus filhos, Arão e Miriam, quando o rei deu aquela ordem horrível: todos os meninos devem morrer. Foi quando eu descobri que estava grávida do meu 3º filho. Supliquei a Deus que fosse uma menina, mas olha, foi um rapaz. Que desespero eu senti. Quantas vezes perguntei a Deus o porquê? Por que, Senhor? Quando já não podia mais manter em casa, eu forrei o cesto com betume, coloquei dentro e, deixando-me humilde aos cuidados de Miriam, voltei para casa e chorei. Ó Deus, salva meu filho. Deus ouviu-me, Ele salvou-o, e eu pude cuidar dele durante alguns anos. Dei tudo o que podia e sabia. Quando entreguei a filha de Faraó, continuei a me perguntar por quê. Eu não sabia, mas Deus sabia. Ele seria um grande líder do povo de Deus. Eu sou Ana. O meu esposo era Elcana, um homem muito bom. Ele amava-me e dava-me tudo. No entanto, eu não era feliz. Não tinha um filho. Sofria com a outra mulher de Elcana que me humilhava e desprezava. Quando fomos a Siló, à festa do Senhor, afastei-me e, no tabernáculo, curvei-me em oração. Senhor Deus, dá-me um filho. Prometi-lhe que, se atendesse à minha prece, este filho seria do Senhor. Eu o devolveria para o seu trabalho junto do sacerdote Eli. Deus ouviu-me. Quando Samuel nasceu, dei-lhe tudo o que sabia e podia. Quando o deixei como sacerdote Eli, estava certa de que Deus faria do meu filho um grande líder em Israel. Sou Maria, a pura Maria, agraciada por Deus. Estava desposada com José quando o anjo do Senhor me apareceu e me falou da vida do Salvador. Quando o ouvi, mal podia crer. Eu, a mãe do Salvador, eu não percebia, mas estava pronta para deixar que Deus fizesse a sua vontade. Quando fui visitar a minha prima Isabel, o meu coração vibrava de emoção. Eu levei a minha voz em oração. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque tentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O meu filho nasceu e recebeu o nome de Jesus.
Conforme ele ia crescendo, pude ver que eu era diferente, que era superior a mim mesma. Eu não percebia tudo, mas guardava todas as coisas no coração. Mamãe, quem és tu? Tens um rapaz? Uma menina? Será que às vezes pergunta ao Senhor por quê? Por que é que esse menino é assim? Por quê? Joquebede também perguntou. Ela não sabia, mas deu o melhor de si e confiou no Senhor. Tens dado o melhor de ti, mamãe. Tens orado? Será que sabes o que Deus tem planeado para o teu filho, para a tua filha? Ana sabia. Ela fez o melhor e depois descansou em Deus, que havia de preparar o grande líder. Tens dado o melhor de ti, mamãe. Tens orado? Talvez não percebas tudo, mas andas a conferir no teu coração o que se está a passar com o teu menino. Estás pronta a deixar que Deus faça dele o que quiser? Tens dado o melhor de ti, mamãe. Tens orado? Elas oravam. Seus filhos foram Moisés, Samuel, Jesus. E assim vimos que Jesus atende as nossas orações. Deus ouve-nos. Ele está presente em todos os momentos. Ele entende as nossas dificuldades e supra todas as nossas necessidades. Vamos então agora levar o número 55 do livro verde. Ele te ouvirá. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O irmão Daniel, para fazer a segunda leitura. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. O irmão Cláudio, para fazer a terceira leitura. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o irmão Mário, para fazer a última leitura. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos animarmos. Então, irmão, eu gostaria de
dedicar ao Senhor, então, este momento, entregando as nossas petições, para que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Que a tua igreja seja cheia de que tu nos ajudes a compreender cada vez melhor a tua palavra e a tua vontade, Senhor. Obrigada por nos teres trazido até a tua casa de oração, Senhor, e que te pedimos continue para este dia, melhorando todos os dias, Senhor, a ser connosco, a ajudar-nos nas nossas dificuldades, Senhor. E ajuda-nos também, Senhor, a servir-te, a sermos fiéis, a glorificar-te, Senhor, como tu mereces. Ajuda a tua igreja a encher-se do teu Espírito, Senhor. E que nós possamos gloriar-nos também, porque estamos a louvar, porque sabemos que o Deus está contigo, Senhor. Obrigada por tudo que tens feito até continua conosco e tudo isto, Senhor, eu te peço. Perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, meu Deus, eu te quero aqui agradecer tudo quanto tu puderes fazer por nós, Senhor. Eu te coloco, Pai Santo, neste momento, Senhor, estas orações, estes trabalhos. O trabalho é teu, Senhor. Abre os nossos corações para ti, meu Deus. Ó Senhor, neste momento eu quero pôr nas tuas santas e divinas mãos todos os doentinhos à face da terra, Senhor, principalmente aqueles que estão mais necessitados, Senhor, ó meu Deus. Te quero lembrar, Senhor, do meu marido, do estado que ele está e como ele está, tu não o abandones, Senhor, porque ele é um filho teu, meu Deus. Tem misericórdia de todos que lá estão naquela casa, Senhor. Acorda todos os corações aflitos, Senhor. Tem misericórdia de nós, dos nossos lares, Pai Santo. Abençoa aqui todos nós, Senhor. Cada família aqui presente, Senhor, meu Deus. Te peço que vás com todos, Senhor. Oh, meu Deus, mais aqueles que mais necessitam, Senhor. Pois em nome de Jesus, te peço por esta semana, Senhor, que nos ajudes e que nos dês coragem para nós enfrentarmos todos os problemas, Senhor, que nos surgem, Pai Santo. Em teu santo nome, meu Deus, tudo te peço e tudo te agradeço, meu Deus. Queremos adorar-te, Senhor, queremos agradecer-te, queremos louvar o teu nome. Porque só tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu sabes que agradecer muito do fundo do nosso coração. Porque um dia nos tens escolhido para ti. E te podemos chamar Pai. E sabemos que tu nos amas muito, apesar dos nossos pecados. E nos abençoas dia a dia, nos dás a força para enfrentar as dificuldades da vida. Muito obrigada, Senhor, por seres meu Deus, por me abençoar e me amares. E porque, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu sinto a tua presença em mim, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o casamento, cada dificuldade que cada um tem. Que o Senhor esteja com todos e que cada um de nós, todos, possamos sentir a tua presença em nós. É o que me diga sempre em nome de Jesus. Amém. Amém.
Senhor Deus e Pai, graças estamos, Senhor, por podermos estar em casa esta manhã. Graças estamos, Senhor, por podermos estar com os irmãos, que nos encorajam a bem na fé. Graças estamos, Senhor, por estás connosco em todas as circunstâncias. Senhor, graças estamos porque podemos, como ouvimos, orar, falar contigo, entregar as nossas petições, as nossas dificuldades, e tu responderás. E agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Pensando que a tua bondade esteja sobre nós, que o teu amor invade o nosso coração, para que possamos refletir também para o nosso próximo os bens que tu nos passas, as bênçãos que tu nos dás diariamente, fruto do Espírito que possa trabalhar no nosso coração, para que sejamos igualmente bons, para que todos nos rodeiam, para que possam conhecer em nós uma semelhança tua e possam querer também o conhecer melhor. Então, depois que aprendemos e confessamos que não somos bons por conta própria e que realmente precisamos de salvação e de regeneração, é aqui que o Espírito de Deus entra na história, através do sacrifício de Jesus na cruz. Todo o curso da nossa vida é então transformado. Deus não viu que foi bom, mas que foi muito bom o resultado final da sua criação, como nos diz em Gênesis 1:31. Vamos louvá-lo por isso. Convido os irmãos a ficar de pé para entoarmos o hino 32 do Binário para o Culto Cristão, ao Deus de amor e imensa bondade. Oh
Ele não tem ou para quê. Só fazemos o bem e temos bondade uns para com os outros por obra do Espírito Santo que habita em nós. Fomos salvos, resgatados, libertados, escolhidos, adotados e amados por Deus. Por causa dele e dele somente é que aprendemos a sermos bons, porque ele é bom. Ser bom não é olhar para si mesmo. Ser bom é não pensar nos próprios interesses. Ser bom é não pensar no que se perde, nem almejar o que se ganha. Ser bom é ser como Cristo. Vamos entoar agora, eu peço a ajuda dos irmãos, para o domingo 132, sempre nessa. Enquanto os nossos tesoureiros vão fazer o levantamento dos nossos dízimos e ofertas. Lembremos, pois, a nossa alma e o nosso coração que Jesus nos chama a amar os nossos inimigos, a orar por eles. A bondade depende exclusivamente de quem a dá e não de quem a recebe. E sabemos que isso é loucura para os sábios, mas é a matemática de Deus. Por outro lado, o fruto do Espírito não pode ser separado por categorias, não podemos comer só um gomo da laranja. Não somos bons sem sermos amáveis, não somos bons sem sermos pacientes,
Não somos bons se não estivermos em paz com Deus e com os homens. É preciso aprendermos com o bom mestre a sermos como ele é, ser a sua imagem e semelhança e seguir os seus passos. Ser bondoso é viver no seu caminho. Vamos agora ouvir a mensagem com o nosso pastor. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Olhando para nós assim, vocês me deixam complicados. 45 minutos para falar de muita coisa. Então, nós vamos lá. Gálatas, capítulo 5. E já praticamente foi tudo dito pelo que vem sendo dito através das leituras cânticos falando sobre o tema que nós iremos tratar hoje. Deixa eu só abrir aqui a minha cábula. O homem sem cábula não vale muita coisa. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós vamos ler 22 e 23, porque nós estamos tratando do fruto do Espírito. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra e ela trata do teu fruto que chegou a nós. E nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos conduza, que tenha misericórdia de nós, que nos use e nos desafie, através da palavra, a compreender a tua palavra, compreender o teu ensino, para que nós possamos ter vidas santas e para que nós possamos, no dia a dia, ser mais parecidos contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu já disse que o fruto do Espírito é como uma laranja, ou como uma tangerina, já foi falado aqui também, não é? Que nós devemos saborear todo o fruto e cada goma. E no decorrer desses domingos que tem passado, nós estamos a saborear gomo a gomo. E hoje nós vamos falar sobre bondade. Mas o que é isso? O que nós entendemos sobre bondade e ser bons? Quando a Escritura diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a Escritura diz que nós precisamos ser imitadores de Deus. Então o que nós entendemos por isso? Vejam, bondade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele acarreta dois elementos de modo particular. Primeiro, uma bondade que vai ser baseada na misericórdia de Deus, no amor eletivo de Deus. E a outra é uma que se baseia na bondade moral de Deus. E essa que hoje nós vemos. Quando nós falamos de benignidade e bondade, basicamente uma é sinônimo da outra.
Mas quando nós olhamos na Escritura, o texto, a Escritura nos mostra que a bondade de Deus, ela se manifesta a todo o ser humano, a toda a criação. Salmo 33, versículo 5, diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Notem, a bondade de Deus, ela não se manifesta somente para o povo de Deus, ela se manifesta para toda a criação de Deus. Também em Salmo 52, 1, 107, 8. A benignidade de Deus leva ao arrependimento, essa bondade, conforme Romanos 2,4. Mas também em outras ocasiões, a perfeição e a bondade de Deus vêm à tona, se manifestam a nós, conforme Números, capítulo 10, versículo 32, Salmo 16, 2 e o texto de hoje, Gálatas 5, 22. Então, um dos gomos, ou gomo que nós estamos estudando hoje, é a bondade. Mas em que sentido nós estamos pensando nessa bondade? É no sentido de santidade e justiça. Essa é a ideia por trás. Santidade e justiça. E está de acordo ou em consonância com a nossa vida cristã, que é o de sermos semelhantes ao nosso Pai Celestial, tanto em caráter quanto em atitude. Como o Senhor nos explicou lá no Sermão do Monte. Nós precisamos ter essas mesmas atitudes. Notem, queridos, a bondade como do fruto do Espírito. Esse termo grego, Paulo utiliza 4 vezes no Novo Testamento. E ela é prática. A ideia é algo prático. É a expressão de gentileza, consistindo em fazer aquilo que é bom. Consistindo em fazer aquilo que é bom. Pergunta: nós estamos fazendo aquilo que é bom? As nossas atitudes, elas revelam o caráter de Cristo. Os nossos gestos, as nossas palavras. Então, quando nós pensamos nisso, em fazer aquilo que é bom, ter atitudes que espelham Cristo, a primeira coisa, a primeira lição do termo bondade, desse gomo, ele diz o seguinte, que tudo na minha vida tem que ser como um ato de bondade e justiça. Tudo o que eu faço tem que ser visto a pessoa de Jesus. Vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, isso fica exposto de uma outra forma. Vejam, capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai falar de algumas virtudes que nós precisamos desenvolver. Ele começa no capítulo 3 falando da nossa união com Cristo. Aí ele vai falar que nós precisamos abandonar algumas coisas. E a partir do versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, ele vai mostrar algumas virtudes que nós devemos desenvolver nas nossas vidas. E essas virtudes têm a ver com o fruto do Espírito Santo. Versículo 12, ele diz que nós devemos nos investir como eleitos de
Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, aqui podia ser de benignidade, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso tem a ver com o fruto do Espírito, mas vejam como ele termina isso. Versículo 17: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a primeira realidade da bondade, como expressão de caráter, como expressão do fruto do Espírito, desse bom que habita em nós, é que todas as nossas atitudes, elas devem expressar um ato do caráter bondoso e justo. Em tudo que nós fazemos. Mas é assim que nós agimos no dia a dia. Nós não nos zangamos com nada. Nós não discutimos com as pessoas. Uma das expressões mais bonitas que eu vi dessa manifestação de bondade foi num culto administrativo. Eu não gosto de chamar assembleia de igreja, porque a assembleia é um ato de culto. É um culto administrativo. Eu fui numa igreja lá em Manaus. Estava uma discussão muito acalorada dentro da igreja. E uma determinada senhora levantou-se, idosa, pediu a palavra, foi lá para frente e começou a esbravejar e falar coisas que feriam as pessoas. Não estava sendo nada bondosa. E um irmão levantou-se, foi para o lado dela, simplesmente abraçou, ficou ali, ela falou, ela foi acalmando, e ela foi sentada. Terminado o culto, alguém chegou para esse irmão e disse: por que você não a repreendeu e mandou calar a boca? Esse irmão olhou para aquela pessoa que estava falando nesse modo para com ele e disse assim: você tem a coragem de mandar seu pai ou sua mãe idoso calar a boca na frente dos outros? Ele disse: claro que não. Ele disse: pois é, a Escritura diz que nós devemos tratar os mais velhos como se fossem nossos pais. Ela tem idade para ser minha mãe. E mesmo eu não concordando com ela, eu não poderia ser grosseiro e mal educado. E a pessoa que fez isso é o pastor da igreja. Uma atitude acolhedora e bondosa. Isso que nós precisamos. Palavras afáveis que acalmem e que cessem a discussão. Palavras que glorifiquem a Deus. Palavras que brotam em nome do Senhor. Ainda na carta aos Colossenses, Paulo diz que as nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. Eu gosto dessa expressão. E eu gosto bastante de sal. Aqueles que convivem de perto comigo sabem que a comida para mim ela tem que ter um sabor onde eu sinto, ela não pode estar insossa. Sal dá sabor. Sal preserva. Quando Paulo diz isso, ele diz assim: as nossas palavras, elas têm que produzir gosto, elas têm que preservar e não destruir. Elas têm que ser como atos de bondade que edificam pessoas e que manifestam a mesma atitude de Jesus. Conciliadores. Mas o que mais? Quando a gente pensa em bondade como vertente da santidade de vida, de caráter, a expressão de santidade. Tome atitudes que beneficiem as outras pessoas.
Bondade tem a ver com gentileza. Seja uma pessoa gentil no seu trato. Seja uma pessoa cordial. Eu já falei aqui do gentileza lá do Brasil. E ele põe uma frase tão bonita, ele dizia: gentileza gera gentileza. Ele foi considerado quase que um louco por alguns, porque ele se vestia todo branco, deixou uma barba muito grande crescer, e andando pelas ruas do Rio de Janeiro, pelos viadutos, entregava rosa para as pessoas. Muita gente o xingava, tudo, mas ele entregava rosas. Sabe, cada um dá o que tem. E se nós temos Cristo, e se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós vamos ter que dar e entregar o fruto do Espírito. Nós vamos ter que ser pessoas amáveis e gentis. Pessoas que no seu trato não ofendem, não agridem, não revidam. Não é isso que diz Mateus capítulo 5? Não é isso que Jesus diz? E Paulo diz assim: se teu inimigo tiver fome, ele diz assim: olha, ainda dá uma cacetada nele. Não, ele diz assim: dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Seja gentil. Seja uma pessoa que manifesta na sua vida o caráter de Cristo. Gentileza nas nossas palavras, gentileza nas nossas ações, gentileza no nosso trato. Ou seja uma pessoa educada. Entre, cumprimente as pessoas, dê um bom dia, dê um sorriso. Você não precisa viver zangado com a vida. Às vezes a gente vive zangado com a vida. Às vezes nós temos a atitude diante da correção de Paulo. Quando Paulo pede autorização para perseguir os cristãos, a tradução de texto diz que ele ia, a nossa tradução é suave, diz que ele ia, né? A melhor tradução é que ele ia bufando. Vocês já viram alguém bufando de raiva? Era essa a tradução de verdade. A gente há muito crente assim, zangado. Mas a Escritura diz assim: seja gentil. Veja Romanos capítulo 12. Vamos lá em Romanos 12. Vamos olhar o texto da Escritura. Paulo vai falar, e o termo da bondade está muito ligado ao termo amor. E ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Ele depois vai dizer, lá no final do capítulo, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos julgueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. E ele continua: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Você só vence o mal com o bem se você for uma pessoa boa. Se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que manifesta na sua vida o dom do Espírito Santo. Seja uma pessoa gentil. Note que o texto que Paulo utiliza, ele está mostrando atitudes em relação ao outro, na sua vida relacional.
Isso manifesta a santidade de vida. Santidade tem muito a ver com aquilo que eu faço. Não é só com a questão de eu levantar as mãos, tem muito a ver com o meu dia a dia relacional. O que eu faço e o que eu deixo de fazer em relação aos outros. E esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. De caminhar pela vida, manifestando essas pessoas gentis. Caminhar pela vida onde todas as nossas ações, elas são frutos da justiça de Deus e manifestam a justiça de Deus. Há uma terceira coisa muito importante sobre a questão da bondade, sobre essa questão desse bom. É que ele me faz perceber que eu sou criado por Deus para fazer coisas boas. Ou seja, faça coisas boas. Um texto que nós não gostamos de utilizar. Quer ver? Fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos podem me dizer, aqueles que lembram, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Quem sabe? Eu começo só para lembrar. Pela graça, não vem, é dom de Deus. Para quê? E o versículo 10? Alguém pode dizer para mim? Esse nós não sabemos. O 8 e 9 nós gostamos. Somos salvos pela graça. Coisa boa. É dom de Deus. Mas olha o versículo 10, o que ele diz? Somos salvos para quê? Somos para a bondade de Deus, o bom, o fruto do Espírito Santo, da bondade de Deus. Quando eu percebo a graça de Deus, eu vou perceber o seguinte: eu também fui salvo. Eu não, as boas obras não produzem salvação, mas as boas obras testificam que a graça de Deus abunda na minha vida, e eu vou agir com bondade. Eu vou estar fazendo coisas boas em relação aos outros, na igreja e fora da igreja. Desmond Tutu tem um livro que ele escreveu com a filha dele, Nascidos para a Bondade. Há uma outra tradução que diz Criados para a Bondade. Se Deus nos criou para fazer coisas boas, e tudo o que nós façamos, nós temos que fazer com essa realidade de olhar para benefício do outro. Não é olhar para o seu benefício próprio, não é pensar em si mesmo, mas é viver a vida olhando com os olhos para fora, olhando para os outros, servindo aos outros. É assim que nós vivemos. Ou será que nós somos daqueles que dizemos, que queremos amelhar, queremos somar, queremos ter? Vinícius de Moraes dizia assim: para que somar se a gente pode dividir? Quem divide, entrega, dá. E é muito interessante, se os irmãos puderem escutar essa música do Vinícius, escutem. Ele diz assim: abre teus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? E é verdade, nós queremos acumular tanta coisa. Somos tão egoístas. Somos tão egoístas que aí vemos pessoas que estão carenciadas ao nosso lado e nós podemos manifestar a graça de Deus e não fazemos porque, não, essa peça é do meu enxoval, estou guardando para minha filha. Quando a minha filha casar, ela vai levar tudo isso que foi do meu enxoval. Se você não usou, você acha que a sua filha vai usar? Não vai.
prateleira que a gente tem cheia de copos. Assim. Não, vai ser para um dia especial. Aí a gente faz um jantar, convida um monte de gente. Não, aquilo ali, você não está num dia especial recebendo, convidou pessoas. Pegue aqueles copos, use. Coisas são para serem usadas, são para serem colocadas a serviço dos outros. São para mostrar que nós amamos os outros através desses atos e através dessas atitudes. Eu conheci uma pessoa que tinha guardado um baú enorme, que dizia que era para a filha dela. Quando a pessoa morreu, a filha veio e chorou, como se diz cá em Portugal, baba e ranho, né? Passado um dia, eu olhava aquilo ali e disse: eu não quero isso para nada. Vou separar só, mas eu não quero para nada. Toalha, isso nunca foi usado. Podia ter ajudado tanta gente. Mas nós acumulamos, guardamos, somamos e não dividimos. Francis Schaeffer tem um livro magnífico, A Igreja do Final do século XX. E ele diz assim: se quer ser uma igreja relevante, eles comecem na sua casa. E aí conta a história dele, da esposa dele, a Edith Schaeffer. Ele disse: quando nós decidimos fazer isso, nós tivemos que nos tornar insalubres. Porque nós começamos a convidar gente que ninguém queria convidar. Começamos a receber na nossa casa hippies, moradores de rua. Aí começamos a ver os nossos copos de cristais serem partidos, os nossos pratos serem partidos. E nós fomos percebendo que era apenas louça. Era apenas louça. E que nós continuávamos. E que pessoas são mais importantes. E nós começamos a cuidar de pessoas. Eles estão lá na sua casa com as pessoas. Para que elas vejam a sua generosidade, a sua bondade. Para que elas vejam o caráter de Jesus na sua vida. Eu sei que eles não gostam de assistir televisão. Eu vejo muito pouco. Mas ontem, no meio da confusão lá de casa, a mulher disse que eu tinha que aspirar a casa, e se eu não aspirasse, eu apanhava, então para não apanhar e chegar aqui com o olho no olho, eu disse: eu vou limpar essa senhora. Porque lá em casa a última palavra é sempre a minha. Ela disse: aspira a casa. Eu disse: sim, senhora. Ela tinha ido trabalhar, então eu disse: eu vou ligar aqui a televisão. Aí estava dando uma entrevista do Cândido Costa, ex-jogador do Benfica e do melhor clube de Portugal, Futebol Clube do Porto. Mas eu fiquei encantado com aquela entrevista. Se os irmãos tiverem oportunidade de assistir, vejam. O Candinho, como ele dizia. Que ele disse que aprendeu que o mais importante é investir em pessoas. É cuidar de pessoas. Eu fiquei olhando e digo: gente, esse rapaz tinha que ser crente. Ele tinha que ser crente, ele tinha que ser ganho para Jesus. Ia fazer uma. Como é que pode ter essa visão? O exemplo de falando da sua dor de ter perdido um casamento, ter iniciado um novo casamento. Quando ele disse que chorou, parou o carro para gritar porque o filho disse que se orgulhava dele. Que sensibilidade. Sabe o que eu aprendo? Que às vezes eu vejo mais de Jesus em quem não é de Jesus do que naqueles que são de Jesus. Às vezes eu vejo mais de Jesus em atitudes na vida daqueles que não são de Jesus do que daqueles que são de Jesus. Com suas atitudes, com aquilo que eles fazem. Nós fomos criados por Deus, fomos salvos por Deus
para boas obras, para sermos bondosos, para sermos generosos. A bondade exige cuidado, exige amor, exige gentileza. Meus irmãos, é um desafio muito grande para nós perceber que nós precisamos ter o caráter de Cristo nas nossas vidas. É um desafio muito grande olhar para a Escritura e ver que nós precisamos tirar uma série de coisas da nossa vida. Uma vez, quando nós olhamos no contexto do texto do fruto do Espírito Santo, Paulo fala de uma série de coisas que são naturais nossas e que guerreiam contra o agir do Espírito Santo. No mesmo sentido, em Colossenses ele vai utilizar um termo muito duro. Ele vai dizer: fazeis morrer a vossa natureza terrena. E aquilo que ele coloca lá em Gálatas, ele coloca que prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus e dos filhos da desobediência. E ele diz que nós andávamos nessas coisas. Nós andávamos nelas. E é tão difícil nós deixarmos que o Espírito transborde através de nós. Porque nós ainda queremos dizer que somos livres. Ainda queremos dizer que temos livre-arbítrio. Deixem-me dizer uma coisa. O crente não tem livre-arbítrio. O crente não tem livre-arbítrio. Nós dizemos que somos servos de Jesus. É um modo bonito de dizer que nós somos escravos. E servo, como se diz na minha terra, lá no Amazonas, quando a gente vai para a questão do exército, essa coisa toda, chega lá e diz assim: você sabe qual é o direito do soldado? A pessoa pergunta: não, qual é? O direito é o direito de não ter direito e não abusar do direito que tem. Você não tem direito nenhum, você só tem que obedecer. Você é servo. E a Bíblia diz assim: nós somos escravos do pecado, nós somos escravos de Cristo. Sabe quando funciona o livre-arbítrio? Na hora que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí a balança que está para cá, nós somos escravizados aqui, ela equilibra. O Espírito Santo diz assim: agora você foi convencido, tome a sua decisão. Depois disso você vai ser ou escravo de Deus ou vai ficar escravo do pecado. Quando nós desobedecemos, nós não estamos agindo por vontade própria, minha vontade, não, nós estamos sendo desobedientes. É isso que acontece. Mas a Escritura diz que quando nós obedecemos, quando nós somos realmente obedientes, Cristo vai se manifestar através de nós. E o desafio que nós temos é o desafio de dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a nossa vida manifeste o caráter de Cristo. E manifestar o caráter de Cristo é manifestar o fruto do Espírito Santo. É mostrar a bondade de Deus. As pessoas vão ver a bondade de Deus através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Não basta dizer que somos cristãos. Nós precisamos ser pequenos cristos. No nosso dia a dia, manifestando gentileza, tomando e fazendo coisas boas em relação aos outros e para os outros. E no dia a dia, através das nossas palavras, através de tudo aquilo que nós fazemos, nós manifestemos a graça, a misericórdia e a justiça de Deus.
Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos culpados, mas também somos rebeldes. Tu nos compraste para ti, tu nos chamaste para ser teus servos, tu nos chamaste para manifestar a tua glória ao mundo, tu nos concedeste o Espírito Santo, derramaste o teu amor sobre nós, mas a verdade é que nós falhamos, não queremos pedir perdão por isso. Senhor, se nós não estamos manifestando, se o bom, a bondade não se manifesta na nossa vida, ajuda-nos. Ajuda-nos para que possamos ser pessoas justas, ser pessoas gentis, para que possamos ter atitudes que beneficiem os outros, que paremos de olhar para nós próprios, que paremos de pensar que o mundo ele gira ao nosso redor, mas que nós possamos olhar mais além e nos doar em amor aos demais. Guarda, leva-nos em paz para os nossos lares. Que o amor, a graça e a comunhão do Deus Filho esteja com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Antes da irmã Fernanda tocar o pós-lúdio, eu quero desafiar os irmãos a quinta-feira, nos nossos cultos de oração. Nós estamos estudando um tema que ninguém gosta de ouvir. Começamos nessa quinta-feira. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a morte. Então, os irmãos possam estar presentes. Eu prometo que eu vou fazer resumos de PowerPoint, que nós vamos postar aqui no domingo, mas vai ser só um resumo dos pontos. Mas quinta-feira, culto de oração, estudo bíblico, é importante também. É via Zoom, nós entramos um na casa dos outros, podemos ver a casa dos outros, já que se você não convida ninguém para ir para a sua casa, convide através do Zoom. Olha, essa aqui, pelo menos dá para ver um cantinho da casa. Vamos ouvir o povo.